Bem-vindos ao Capital de Ideias, o webcast do jornal PT50, onde abordamos questões que tornam o sistema financeiro mais ético, inclusivo e sustentável. Falamos hoje com Filipa Pinto Coelho, fundadora do Café Joyeux em Portugal, a primeira família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos que emprega e forma pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento. Filipa é formada em Comunicação e Gestão e, antes de fundar o Café Joyeux, teve um percurso profissional onde passa por várias empresas, inclusive a banca. Acredito que este percurso tão rico a ajudou a montar esta grande empreitada que é a Associação Vila Convida e contribuiu de forma determinante para o seu sucesso. Filipa, olá, muito obrigada Cristina, por teres vindo e estás cá hoje a falar connosco. Explica-me, o que é a Associação Vila Convida e o Café Joyeux? Então, obrigada primeiro, é um gosto enorme estar aqui contigo. A Associação Vila Convida é uma associação que foi criada em dezembro de 2016 por um grupo de pais de crianças e jovens com dificuldade intelectual e do desenvolvimento, com o propósito de encontrar uma resposta de vida autónoma que pudesse, no fundo, de ser algo de desenvolvimento e de desenvolvimento pessoal, social e técnico também, para jovens adultos que, terminando o seu percurso escolar, não encontram esta resposta no mercado como ele hoje existe. E tentámos encontrar, de facto, qual é que era aqui a resposta que pudesse, ao mesmo tempo, encontrar este caminho, mas este caminho deveria ser desenvolvido em comunidade e, por isso, a nossa missão é, a partir daí, aproximar a sociedade da diferença para que esta deixe de ser vista enquanto tal, porque acreditamos que o grande problema da exclusão social desta realidade, destas pessoas, deriva muito mais do afastamento diário que esta diferença tem do nosso olhar, da nossa vida como ela é, do que concretamente do medo ou da resistência ou da dificuldade que, se as empresas e as escolas também quiserem, podem de facto ultrapassar. Exatamente. E quais é que foram as primeiras iniciativas da Associação Vila Convida? Então, primeiramente que tudo, nós quisemos falar com as associações, quisemos falar com terapeutas, com famílias e quisemos perceber de facto onde é que a Associação Vila Convida poderia ser uma resposta complementar ao trabalho que já se fazia há tantos anos para empregar estas pessoas e para trazê-las para as nossas vidas. E percebemos que já muito se faz com as empresas, já muito se fez sempre e já há um trabalho incrível que as associações fazem com as empresas, mas ainda nada se fazia na proposta à sociedade, a cada um de nós como seres humanos, de participar desta realidade, de ter uma experiência positiva e natural e regular e fácil, acima de tudo, com a diferença, para que então nós, enquanto pessoas, pudéssemos desempenhar um papel profissional de uma forma mais natural. Então é essa, no fundo, a distinção da associação, no fundo, a sinalização pela positiva das pessoas com... falar muito dos casos de sucesso que existem no mundo inteiro e em Portugal também, de integração e de crescimento e de desenvolvimento e de sucesso profissional e pessoal de pessoas com esta realidade, como uma estratégia também para abrir as cabeças de que todos nós podemos ser elementos ativos neste caminho e isto não serve só para ser visto e tratado por associações especializadas. Portanto, o que a Vila Convida faz é aqui uma ponte entre a sociedade, como ela é, nós como seres humanos antes de sermos profissionais, e a diferença. Para que um dia, e essa é a nossa visão, ela já não se veja como uma pois diferença. Fará genuinamente parte de nós, vir a paisagem, é isto que nós queremos. Que giro. E diz-me uma coisa, qual é que foi a primeira iniciativa que vocês implementaram, em termos práticos? Então, como nós gostávamos de entrar naturalmente pela vida das pessoas, encontramos na restauração, ir a um café, qualquer coisa que toda a gente faz naturalmente, no seu dia-a-dia, ou porque vai tomar o pequeno almoço, ou porque vai almoçar, ou porque vai lanchar, ou porque quer um espaço para trabalhar. E encontramos então no setor da restauração um primeiro eixo de atividade da Vila Convida. Que é o Café Joyeux. Que é o Café Joyeux. Foi um projeto que a Associação Vila Convida, inicialmente antes da existência do Café Joyeux, quis desenvolver. Íamos criar uma rede de cafés com vida, que era como nós íamos chamar, e quando nós estávamos na iminência de começar esse caminho, veio a notícia da abertura do segundo Café Joyeux em França, por parte da senhora Brigitte Macron, que correu o mundo.
E quando chega a Portugal e através da mão de duas grandes amigas eu fico a conhecer que estava a criar uma família de cafés, restaurantes solidários e inclusivos que queria trazer exatamente esta diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades, eu vou ao site cafejoia.com e eu nem queria acreditar, porque a missão era trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades. Eu tenho uma experiência grande na área também do luxo, do lifestyle, trago muito dessa minha experiência, do networking que desenvolvi para este projeto. Tem que ser ótimo, tem que ser fantástico, tem que ser muito premium, o detalhe é tudo, o serviço tem que ser espetacular, não temos que dar abébias nenhumas a este serviço e a esta formação pelo facto de existir algum tipo de incapacidade, e com esta visão de muito rigor, nós procurávamos, de facto, uma marca, uma forma de nos posicionarmos, porque ao posicionar esta grande empreitada, não é? Que é de facto trazer esta diferença também no setor da restauração para o centro das nossas vidas, nós estamos a posicionar o trabalho e a imagem incrível que estas pessoas de facto têm quando lhes é dada a oportunidade. E, portanto, em vez de criarmos cafés com vida, abraçámos este desafio com Jan Bucay e Lidwin, que são os fundadores do Café Joia em França. Houve uma oportunidade única, 15 dias antes do lançamento deste conceito, publicamente, de conhecer o Jan Bucay, fundador dos Cafés Joyeux em Paris. Não perguntes como é que isto aconteceu, mas foi... eu sou uma pessoa de muita fé e acho que houve aqui um caminho incrível depois do sim ao nosso Manel. Às vezes não é assim. Trissomia 21, e que foi ele que despolitou, de facto, este salto para este mundo, não é? Que eu confesso que também me era muito distante até à altura. Sim, se calhar convém explicar às pessoas que estão a ver que a Filipa tem uma história particular, não é, de ter um filho com dificuldades de desenvolvimento, com trissomia 21. Exatamente. E portanto foi a partir desse momento em que tu começaste a ficar mais atenta. Não só, já devias estar, com certeza. Não só foi a partir desse momento, como também foi a experiência como futura mãe à espera do Manel, desta grande angústia que eu senti, que a nossa família sentiu, obviamente, com a aproximação de um mundo tão diferente, tão diferente e distante, que eu percebi que se calhar este positivismo que me caracteriza e esta vontade de sempre nas empresas por onde trabalhei, lá chateava os CEOs todos e toda a gente para dizer o que de melhor se fazia nessas empresas, e portanto estava se calhar na altura, e foi aí que eu encontrei a luz ao fundo desse túnel, de dizer, bem, eu se calhar também tenho aqui um papel, também vou descobrir os casos de sucesso e vou também falar dessas histórias positivas, porque o medo que eu senti é o medo que qualquer pessoa sente pela distância que este mundo tem. E foi esse o eixo, de facto, da atividade da Associação Vila com Vida, e quisemos fazer de uma forma o mais aproximada possível ao mercado como ele é. E por isso, o Joyeux, o Café Joyeux Portugal é uma empresa comercial, unipessoal, que é 100% detida pela Associação Vila com Vida, que se rege pelas mesmas leis do mercado, que não tem vantagens em termos de impostos, porque infelizmente, fica aqui a deixa outra vez, ainda não há o estatuto de empresa social em Portugal, que faz imensa falta, porque o empreendedorismo das organizações tem que também ter aqui uma visão da parte do Estado onde se inserem, que de facto não pode ser só pelo apoio constante e pelo pedido de fundos e de donativos que as próprias missões sustentam, e portanto vamos lá alavancar este empreendedorismo nas associações, vamos proporcionar que exista... E esta ideia de empresa social, o que é que distingue uma empresa social? Exatamente, esse estatuto. O Café Joia em França é uma empresa social, é Jesus, é uma empresa que tem algum benefício em termos de impostos, IRCs, etc. Portanto, que têm contratos de emprego e formação, que a partir do momento em que eles são assinados já têm um apoio para apoiar não só a formação como a empregabilidade dessas pessoas. Em Portugal nós não temos nada ainda desse estatuto, mas mesmo assim decidimos replicar o modelo francês e acreditamos muito que com o impacto que estamos a criar, com o crescimento deste projeto, que hoje já tem 5 cafés-restaurantes abertos em Portugal e 32 pessoas com dificuldade intelectual contratadas. Quantos restaurantes? Desculpa. 5. E onde é que estão os restaurantes? Lisboa, em Lisboa temos 3 espaços, temos um em São Bento, temos outro no edifício da AGA Seguros Portugal, outro no edifício da Cofidis, mas aberto ao público, em Telheiras, e depois temos em Cascais, em plena Baía de Cascais, abertos todos os dias e com uma proposta incrível, com uma esplanada incrível, perto
Porto do Mar, e abrimos recentemente na Nova SBE, em fevereiro Ok. deste ano, e preparamos para dar aqui um grande passo para o norte. Que giro. Vocês conseguiram ter uma ligação muito interessante às empresas. Como é que vocês conseguiram, como é que vocês conseguiram captar a atenção das empresas para o vosso trabalho? Cristina, eu penso que portanto, a Vila Convida começou, obviamente, com uma equipa muito pequenina, mas com uma lógica corporate desde o princípio. Desde o início, uma candidatura que nós ganhámos no P2020, Portugal Inovação Social, nós quisemos replicar aquilo que são as necessidades básicas de uma empresa. Ter uma pessoa para a área financeira, ter uma pessoa para a área da comunicação, pessoas na área da formação, mais uma pessoa na parte administrativa e, portanto, toda esta estrutura foi crescendo sempre com uma visão de que a proposta que nós faríamos às empresas tinha que nos colocar daquele lado. E eu acho que esta simplificação da linguagem, o apresentarmos os nossos produtos e serviços da perspectiva de quem está do lado lá e também, e já estivemos, não é? A equipa da Vila Convida hoje, com 100 pessoas, é formada por pessoas que tiveram toda essa experiência de outros setores de atividade, o que enriquece muito essa nossa postura e, portanto, eu acho que esta aproximação também vem da empatia e desta linguagem que não faz sentir as empresas como estarem em mundos separados, mas sim, estamos todos aqui unidos por um impacto que é tão positivo para as famílias e para os jovens que nós apoiamos, como é positivo para cada um de nós como pessoas, como é positivo para a empresa como um todo. E quais é que são as vantagens que uma empresa tem em contratar uma pessoa com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento? Tem as vantagens que... Para além, não só as vantagens objetivas, como mais subjetivas também. Quais é que são? As vantagens são, acima de tudo, a cultura que se transforma. As empresas e, acima de tudo, pós-Covid, tiveram aqui um grande desafio, muitas vezes até, de levar as pessoas outra vez para o escritório. O caso da AGEAS e da Cofidis são exemplos muito concretos da forma como, no desafio pós-Covid e da forma de levar toda a gente, de reestruturações internas e levar toda a gente para o mesmo espaço, nós temos um orgulho enorme de termos um espaço que está todos os dias cheio, onde as pessoas sentem que beber um café não é só beber um café, é beber um café com impacto. E toda a gente sabe que as áreas de restauração nas empresas são difíceis muitas vezes, ou pela proposta de qualidade, ou não fazendo aqui, mas claramente sempre foi aqui um mundo desafiante, principalmente quando há muitos players ao lado e de facto é incrível que em qualquer uma destas duas empresas, esperamos nós em muitas mais, o Café Joia é de facto atraente, atrativo, obviamente no sentido da qualidade, da proposta, do preço e do engagement que cria com cada uma destas pessoas. Os colaboradores do Café Joia têm sempre um nome visível, têm uma gave roxa, como se diz, fez um pequenino boné com o seu nome e portanto toda a gente os trata pelo nome. Então, imagina o que é numa empresa que tem 1200 pessoas ou uma empresa que tem 800 pessoas, são 800 mais 1200 oportunidades diárias de desmistificar um preconceito. Agora na Nova SBE são 7000. Que é ótimo, ainda por cima 7000 jovens, não é? 7000 jovens, Exato. comunidade, professores, de estudantes que nunca vão entender o tema da diferença como um obstáculo, mas sim como uma mais-valia. E, portanto, como é que está a correr o projeto lá na Nova? Eu sei que é super recente, não é? Está a correr muito bem, acima de tudo pelo engagement que existe com a comunidade estudantil. Eles percebem claramente a diferença de ir ao Café Joia e sabem que estão a transformar o mundo para melhor. E, portanto, têm esta visão, isto é algo que bom, não é? De toda esta nova cultura que se está a criar nestas classes mais jovens e estudantis, que de facto nós podemos fazer a diferença, podemos trazer impacto. E depois, ter um parceiro como a Nova SBE que de facto é extraordinário, porque toda a comunicação, toda a cultura do projeto, a divulgação interna, externa, junto de parceiros, é vista como uma bandeira positiva para a faculdade e isso obviamente nos ajuda. E, portanto, costumamos dizer, dentro da aproximação às empresas, nós não fazemos nada disto sozinhos. Era totalmente impossível num modelo que emprega 60% ou 70% de pessoas com dificuldade intelectual em sítios de grande passagem, onde qualquer restaurante queria estar, que tudo isto se sustentasse sem termos, de facto, este braço do tecido empresarial que também precisa destes valores e desta diversidade para enriquecer as suas culturas internas e que retém talentos
e que retém de facto esta capacidade transformadora. Eu já não, eu agora estou farta de trabalhar aqui, eu quero é ir trabalhar para uma causa onde eu consigo fazer as duas coisas. Conciliar, não E é? os E os melhores jovens embaixadores que nós temos são mesmo as pessoas que estão nas Claro. empresas e que conseguem fazer este duplo caminho, trazer esse Claro, e no talento fundo, para dentro dos portos. também é uma forma de responder ao desafio que existe junto dos jovens, não é? Que têm tendência a mudar cada vez mais e a trabalhar mais por Totalmente. causas e não ser tão carreiristas como, E onde o como era a salário é nossa cada vez geração. E, mais o que portanto, menos acho que interessa. isso também pode ser interessante nessa perspectiva, não é? Completamente. Eu sei que a Associação Vila com Vida também tem uma componente de consultoria, precisamente para ajudar as empresas a integrar estas pessoas, Exatamente. estes jovens também. Portanto, a Associação Vila Convida, não é? Dentro daquilo que é hoje a nossa atividade, tem, por um lado, negócios sociais que gere para aproximar a sociedade de Fresco e ser uma fonte de sustentabilidade. Os cafés Joyeux, parceria com a Inditex através do conceito de Zara Home for and From é outro desses exemplos. E depois tem também um serviço. Desculpa, fala-me um bocadinho desse projeto que tem com a Inditex, que eu acho que é giríssimo. É incrível, eu acho que ainda não acreditamos que de facto isto nos vai bater à porta, portanto, fruto da nossa experiência de empreendedorismo e de gestão de negócio social com o Café Joyeux, o grupo Inditex tem de facto um conceito que já existe há algum tempo e que faz ter 14 lojas em Madrid, uma em Milão e então a primeira em Portugal connosco, que se chama, neste caso, For and From, e que agrega várias marcas do seu grupo com esta proposta. Portanto, escolhem um espaço, normalmente num sítio outlet ou que venda uma coleção outlet de qualquer uma das marcas Inditex, à exceção da Zara. Depois entregam a uma associação, neste caso entregaram-nos à Vila Convida a capacidade de recrutar e de formar em conjunto com a equipa Zara Home pessoas com vários tipos de incapacidade. Que giro. E depois portanto, negociam o espaço, fazem um donativo que cobre todo o valor da obra e o nosso papel é gerir eficazmente aquele negócio. Aprendemos imenso, como podes calcular, uma orientação para resultados extraordinários, são umas máquinas de marketing e de orientação para o cliente, portanto isso tem sido valores muito importantes também para a nossa aprendizagem aqui também neste caminho e todo o caminho que estamos a fazer com os nossos clientes também na restauração. E depois existe um modelo em que há uma margem associada no final do ano, normalmente são sempre resultados positivos porque a marca tem muita força, que apoia esta missão. E hoje temos uma loja aberta no Freeport de Alcochete, onde empregamos 13 pessoas com incapacidade em 17. Depois, esta loja vai duplicar de tamanho agora já em setembro. Estão todos convidados a irem para comprar coisas muito giras para a casa. A loja é fantástica e tudo o que compram tem de facto este propósito. E vamos abrir no Outlet Vila do Conde também em novembro, onde vamos empregar 20 novas pessoas com capacidade. E já tens bancos assim incumbentes a apoiar o teu projeto ou não? Temos, de facto, temos aqui já uma relação, temos bancos que já decidiram fazer este caminho. O Banco Santander e a Fundação Santander estão neste caminho connosco desde o princípio também. Tens que agora tens que convencê-los a fazer um café Joyeux lá dentro, não é? Como fez a Coffee Dish, isso era bom. Sim, e de trazer o nosso café, vou tentar dizer isso aqui também nesta nossa conversa, porque de facto as empresas, tu perguntavas quais são as vantagens, podem ajudar? Já falámos da cultura, mas também podem ajudar de outras maneiras, e outras maneiras são, por exemplo, o seu café que bebem todos os dias pode ser café Joyeux, passa a ser um café com propósito, todo o serviço de assistência. Como é que compramos o café Joyeux? Falam com a nossa equipa, que está exatamente orientada, é uma área que nós criámos de serviço ao cliente, parceiro e doador, que tem exatamente esta incumbência de ter toda esta prestação de serviços e de aproximação e de apresentação de propostas de valor na área do café. Temos grandes parceiros como a Delta e o New Coffee que nos ajudam a fazer este caminho, portanto eles próprios têm blends desenvolvidos para o Café Joyeux, que nos permitem depois também ser mais sinérgicos e mais rápidos ao propor a uma empresa que o seu café passe a ter um propósito. Isto é um conceito único, não é? Tu já bebes café e de repente passas a beber um café com propósito. Podem também pedir os nossos caterings, cada vez fazemos mais, já representam 1/3 da receita total, todos os caterings que fazemos, e o Banco Santander mais uma vez também é nosso grande cliente, e outros setores também, e outros bancos.
porque basicamente nós temos a oportunidade de, numa necessidade, de um coffee break, de um almoço, de um jantar, de um cocktail, que eu já preciso de fazer, uma proposta de valor de facto excepcional, e desculpem, mas eu não vou ser humilde nisto, só em todo o resto, mas de facto Fica já combinado que a próxima festa que nós fizermos vamos pedir ao Café Joaillier para fazer um tasting. De facto é juntares isto, é juntares esta qualidade, esta apresentação, que em nada está longe, exatamente, daquilo que é feito no mercado com essa qualidade também, e ao mesmo tempo dás visibilidade para os teus clientes e para todo o teu networking, que sim, tu também és uma marca que te preocupas com o impacto e que podes diretamente, através de um simples serviço, tu já precisas juntar este útil ao agradável. E portanto, recrutamento inclusivo, café de marca própria, Café Joaillier, um café com propósito excelente, produzido em Portugal. Portanto, recrutamento inclusivo, desculpa interromper-te, isto quer dizer que vocês apoiam empresas a fazer recrutamento inclusivo. E começamos a fazer esse caminho com elas. Ou seja, se houver uma empresa que diz, está agora a ouvir esta entrevista e diz, realmente eu acho que era importante eu poder incluir aqui dentro da minha empresa também pessoas com a Vila Convida, info@vilaconvida.pt, dizem eu gostava de incluir pessoas nestas áreas e perceber como é que eu posso serviço, ser mais inclusiva, no fundo, não precisam, isto é importante, não precisam de já ter funções identificadas para isto, porque normalmente... Vocês próprios se calhar podem já nisso, não é? E muitas vezes criamos essas funções com o nosso parceiro de raiz. Porque muitas vezes o que é que acontece? Por isso é que nós dizemos que este recrutamento inclusivo traz aumentos de produtividade às empresas. Então, não estamos aqui a falar de solidariedade, estamos a falar de inteligência na gestão de recursos. Muitas vezes estão mais aborrecidos em fazer tarefas repetitivas, sempre iguais, que se calhar têm capacidade para fazer outras tarefas. Essas podem ser transferidas para uma posição que entre 4 a 6 horas por dia e de uma forma muito especializada só fazem aquela tarefa e vão acabar por ter aqui uma gestão muito mais eficiente da tarefa e também da equipa, porque a outra pessoa também sai mais motivada. E esta pessoa motivada, eu digo, Cristina, é a alegria que nós vemos todos os dias nos Cafés Joaillier, a alegria incrível que estas pessoas transmitem de uma forma super transparente, seja para a empresa, para os seus colegas, seja para os clientes nos Cafés Joaillier, seja para os clientes na Zara Home, de um agradecimento eterno pela oportunidade que estão a ter. E não há melhor do que esta troca de olhar e desta alegria natural que depois faz as pessoas quererem voltar. E é isto que nós gostávamos de continuar a fazer. Claro que não é um caminho fácil, é um caminho que tem desafios de sustentabilidade, por isso é que precisamos de todos e as empresas estão aqui não só pela contratação destes serviços, seja porque querem apadrinhar, temos este modelo de apadrinhamento da formação de um colaborador Joaillier durante 2 anos, que permite que, de facto, com estes padrinhos nós consigamos superar os custos de formação que estas pessoas têm para que aquilo que vem da receita da operação pague os custos da operação corredora. E, portanto, é exatamente neste método que nós acredito que empresas de qualquer dimensão podem participar nesse trabalho, porque desde abrir um café até pôr só um colaborador, há várias formas de poder apoiar. Não é? E podem existir novas que nós ainda não tivéssemos pensado e que temos, por exemplo, agora temos um carrinho de escritório que, não tendo, por exemplo, a Altice um espaço neste momento ainda propício para ter uma unidade de restauração Joia, tem um carrinho, uma parceria com a Fundação Altice, em que nós estamos com colaboradores Joaillier, estamos com supervisores a passar pelos corredores de todo aquele edifício a vender aquilo que o Joaillier tem, que é servido, produzido e servido com o coração. Portanto, há criatividade para desenvolver, há pano para mangas. Isto é um projeto de inovação social, portanto, os desafios normalmente quando são colocados é a melhor coisa que nós podemos fazer, e esta aproximação e também esta flexibilidade como modelo de não termos respostas ainda dependentes do Estado e de respostas de subsídios estatais. Preferimos ter esta liberdade de empreendedorismo que nos permite fazer, e temos os apoios estatais que se configuram com aquilo que qualquer empresa pode ter quando contrata uma pessoa com deficiência. E que de resto em Portugal são excelentes.
E, portanto, as empresas não estão sozinhas quando fazem este caminho, têm apoios muito bons e ímpares na Europa para recrutar pessoas com deficiência, e muitas empresas não sabem disto, e nós, Vila Convida, também gostávamos de ser esclarecedores, e, portanto, fazemos toda essa componente de consultoria, e em 98% dos casos de recrutamento, já foram 156 pessoas que colocámos no mercado, são casos de sucesso. Porquê? Porque o match entre aquilo que a pessoa quer fazer, a vocação e a necessidade da empresa, é bem feito. E aqui Extraordinário. faz toda a diferença. Olha, Filipa, nós já não temos mais tempo. Eu ficava aqui a falar contigo mais meia hora à vontade ou mais, porque realmente há tanta coisa que ficou por dizer, mas se calhar mais tarde, noutra altura. Super obrigada pela oportunidade. Muitos parabéns. Nós achamos o vosso projeto extraordinário aqui no Jornal PT50. Somos uns super fãs. Há muitos projetos extraordinários, mas este em particular também tem aqui um carinho especial. E desejo-te a maior sorte aqui de futuro e pronto, e resta-me agradecer a todas as pessoas que estão a ver este webcast e que fiquem connosco para a próxima oportunidade. Obrigada.